Glória a Deus, a paz do Senhor para todos meus queridos irmãos, amigos, meus entes queridos, meus familiares, a todos, pai, mãe, filhos, netos e uma bisneta. Quero desejar a todos também aqui em Subaúma, nosso pastor Rosivaldo, e o pastor dirigente aqui da congregação a qual coopero, presbítero Marcos Antônio. Estou hoje meio fanho, que desde domingo fui acometida aí de uma virose, de uma gripe alérgica, e louvado seja o nome do Senhor. Estou livre já da tosse, de tudo, mas ainda tem uns pigarros na garganta. Mas Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Quero hoje, junto, nesta manhã, como sempre, eu me alimento da palavra. Eu fui gerado pela palavra. Jesus falou: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. E para me manter limpo, eu preciso fazer uso da palavra. E quero compartilhar convosco hoje, nesta manhã, com uma mensagem da palavra de Deus. 2004, eu passava por um processo quando assim eu comecei a notificar algumas coisas. E 2004 temos aí 17 anos e quero compartilhar, depois de 17 anos, esta palavra. Quando a fé é abalada pelo estresse. Não sei como está o momento hoje, como está a tua fé hoje, como que você se encontra psicologicamente, se você está estressada ou estressado, não sei. Mas que esta palavra venha trazer um refrigério para a tua alma e que a tua fé venha a ser acrescentada e que esse estado de estresse, em nome de Jesus, vai sair da tua vida para a glória do nome de Jesus. Capítulo 15, quero pegar aqui o capítulo 15 de 1 Coríntios para juntos abordar. Eu não vou ler todo o capítulo do 15 ao 20, porque eu quero ganhar tempo, Mas aqui dá um relato, Paulo, para a igreja ali em Corinto. Ele fala sobre a ressurreição, E aí ele inicia dizendo: também vos notifico, irmãos, e anuncio, o qual também recebeste, o qual também permaneceis, e pelo qual também sois salvos, se o tiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Primeiramente vos entreguei o que recebi também do Senhor, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo aqui ele não falava a Bíblia,
porque a Bíblia ainda não estava, esse livro sagrado ainda não tinha sido formado, que depois da Septuaginta, 70 copistas, tudo inspirado pelo Espírito, escreveram, e tudo na direção do Espírito Santo de Deus. E alguns livros não passaram no cânon, porque eles acharam por bem que não eram inspirados pelo Espírito. E aqui, Paulo, quando ele ensinava e tinha os pergaminhos escritos em couro. Amém? Então, Paulo, ele sempre vai citar as Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E visto por Cefas e pelos demais e pelos 12. Depois foi visto uma vez, mas por 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto também por Tiago, depois pelos apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim como um abortivo. Paulo aqui, ele mostra para o que ele estava ensinando, a não ser que a pessoa ouvia, recebia em vão a palavra. Porque muitos ouvem a palavra por todos os meios até de comunicação, mas precisa ver se dão crédito à palavra, se abrem o coração para que o Espírito Santo ele circundar e arrancar os prepúcios do coração, tirar aquilo que não é de Deus e enxertar agora aquilo que Deus quer na nossa vida. Então observe bem, ele já começa a dizer, olha, o que recebestes, se permanecei, né? E que pela qual também sois salvos, é por crer em Cristo que ressuscitou. É salvo porque o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Se não é que crestes em vão. Por quê? Tem pessoas que ainda não discerniu até o que quer. Aí Paulo, ele no versículo 14, se é que Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Aí, ó, depois dele ter dado o relato, aí ele vem dizendo, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã o que eu estou falando, é balela. Mas, se a nossa pregação é também vã, e é vã também a vossa fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, logo, essa fé não valeu nada. Né? Aí ele vem o versículo 17, diz assim, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Então, por quê? Nós cremos por fé. É pela fé que somos movidos a crer em Deus, crer no Filho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, no versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos
e foi feito as primícias dos que dormem. Paulo aqui, ele expressa e explica claramente a respeito de quem crê, de quem abraçou a fé, permanece segundo os ensinamentos deste livro sagrado e que, apoiados mais nos ensinamentos de Cristo e nos ensinamentos de Paulo, a graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Isso é dom gratuito de Deus. Ô irmão Ildefonso, mas você falou aí a fé abalada pelo estresse? Sim. Tem pessoas que é tão fácil para ficar com estresse. Tem pessoa que vive estressado e não sabe. E é fácil de conhecer uma pessoa estressada. Uma pessoa estressada não é fácil. Por quê? O estresse, só quem já passou para saber. Tem que procurar um psicólogo e, dependendo, até um psiquiatra. E o tempo de quem está com problema desses tipos e mais agravado, não sara da noite para o dia. Leva um período de meses e anos. Então, ô irmão Ildefonso, estresse significa o quê? Estresse significa sentir cansado, fadigado, aborrecido, em geral, quer dizer, em tudo. Por excesso, às vezes, de trabalho, trabalha demais, fica estressado demais. Ou algum exercício, porque tem gente que se dedica a fazer exercícios corporais, se apega, às vezes até mesmo. Isso é em todas as áreas. Tem pessoa aí que é um desmantelo até para comer. Tem que estar comendo toda hora. Mas esse comer toda hora é porque o estresse leva ele para esse escape de válvula, né? E aí ele passa a comer. E quando vai ver o peso, a alimentação que ele passa a comer começa a causar problema na sua vida, né? Aí, às vezes o estresse é uma doença que está aperreando, está incomodando, e ele põe mesmo aquilo na cabeça e parece que não vai ter mais jeito, e aquilo vai cada dia afetando. Então, o estresse, ele atinge 3 áreas, meus amados. Área física, área mental e a área espiritual. Eu vou falar um pouco a respeito dessas coisas, porque na área espiritual é aqui, parece que os crentes lá em Corinto, quando Paulo escreve aqui, parece que eles estavam sofrendo da fé. Parece que eles receberam a palavra das boas novas de salvação, que quer dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, e parece que ele estava meio já em dúvida, não estava às vezes mais crendo que estava salvo pela fé no Salvador. Aí Paulo começa a fazer esse relato. Mas, ô irmão Ildefonso, as consequências do estresse, o que é que acontece na área física, quer dizer, na área do corpo? Ela causa para muitos obesidade, hipertensão, problema de coração, também envelhecimento precoce, causa anemia,
abaixa a imunidade do corpo, aumenta o aumento da frequência cardíaca no coração, tensão muscular, filidez, né? Filidez, alteração digestivas, né? Também causa rematose, mudança de peso, quadro alérgicos, vem queda de cabelo, né? A queda de cabelo, tem pessoas que o cabelo até começa a cair. Parece-me que eu fiquei sabendo aí de uma ex-nora, que ela está tomando os remédios e tudo, passando já pelo psiquiatra, e os cabelos dela tá caindo por causa do estresse. Porque o estresse depois, ele não fica só o estresse. Vem a pessoa fica deprimida, vem a depressão, vem a opressão, vem a possessão, uma coisa puxando a outra. Aí tira totalmente a pessoa fora de si como ser humano. Tem que cuidar do estresse. Um dos primeiros abalos que mostra no corpo é quando você começa a perceber que um olho tem hora que ele fica disparado, piscando. Você tenta controlar ele e ele não consegue. Quando não, o olho e a face, parece que está tremendo o rosto. Tudo é sintoma já de estresse. Está faltando também uma vitamina. E se a pessoa não percebe, vai tomando conta. É igual a febre, quando ela vem para o corpo, é sinal que alguma parte do corpo, do organismo, está com problema e está causando a febre. É como um termômetro no nosso corpo, acusando que alguma coisa não está boa. Tudo bem. Oi, irmão Ildefonso. E na área que mentais, a alteração do sono, sensação de incompetência, começa a pessoa a achar que ela não tem mais condição de fazer nada, que nada vai dar certo, que não adianta tentar. Tem pessoas que se fecham até dentro do quarto, não quer ver ninguém. Ela quer se esconder de todo mundo. Tendência de parar com todas as suas obrigações diárias. E tem umas que nem o banho quer tomar. Então, autoritarismo espiritual. Aí vem desprezo, opressão, desmotivação, tendência de sentir-se perseguido. Tem pessoa que acha que está sendo perseguido. Ele pôs na mente, por causa que o estresse está abalando ele se tranca e fica preocupado como se alguém estivesse perseguindo. Entra na área do isolamento. E a queda de capacidade de concentração. O que é concentração? É você se concentrar em um objetivo. Quando está bom, você se concentra em um objetivo para realizar. E já a pessoa nesse estado, ele não consegue se concentrar mais. Não é fácil. Mas o médico dos médicos, Jesus Cristo, ele tem poder para nos libertar desse mal. Quando a fé está abalada, procedemos como? Quando não está mais misturada com a palavra. Quando a fé não está mais misturada com a palavra de Deus, isso falo para
os cristãos. Quando a fé não está mais misturada com a palavra de Deus, ela age dessa forma. Eu vou ler o primeiro e o segundo versículos de Hebreus. Temamos, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fique para fora. Temamos, quer dizer, se preocupamos com alguém para que não, parece que está difícil para ele entrar no reino, no repouso. Parece que algum de vós fique para trás. Aí ele vem dizendo, porque a nós foram pregadas as boas novas. Como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. E uma vez que a pessoa pode ir para a igreja de manhã, à tarde e à noite. Mas se a palavra da fé não tiver aí, é igual o fermento com o bolo. Para o bolo crescer, precisa ter fermento. Para o bolo crescer. E para muitas coisas, para uma máquina trabalhar, um motor de um carro, tem que ter óleo, tem que ter a água para depois refrigerar quando o motor aquecer. Tudo tem que ter determinado ingrediente. E para quem segue Cristo Jesus, tem que ter fé. E quando ouve a palavra, é pela fé. Como eu disse no início, que nós somos gerados pela palavra. E a fé, ela vem pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra. A palavra da pregação. E se não tiver a palavra misturada com a fé, é igual ver uma reportagem, é igual assistir um programa, é igual ver esses programas aí na televisão tentando abafar a tua fé. Esses meios que tem aí de programas e determinadas igrejas com suas invenções e heresias, e você se apega, a fé aí sua vai passar a estar misturada com inovações, com invenções de homem, com doutrinas de homens. E isso não é bom. Nós precisamos estar sadio na fé. Ô irmão Ildefonso, a fé também não pode ser fingida. Não. A fé? Não pode ser fingida, não. Ô irmão Ildefonso, então me fala aí, como que é esse negócio mesmo, a fé não fingida? Diz a palavra de Deus assim, ora, o fim do mandamento é a caridade, quer dizer, é o amor. O fim do mandamento é o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Uma vez que você não ama o próximo de jeito algum, não sei como que você vai poder dizer que vai herdar o reino dos céus. Que você vai entrar em Canaã. Que você vai entrar na Nova Jerusalém. Não sei como. Ou muitos falam muito que vai para o céu. E eu não sei se vai para o céu sem amor. É o fim do mandamento. É o amor. Foi o que mais Jesus ensinou e a Bíblia ensina. O amor. De um coração puro, um coração puro, sem maldade. E de uma boa consciência,
Tem pessoa que parece que é desequilibrado nas suas ações e uma fé não fingida. Paulo escrevendo a Timóteo, aí na primeira carta doutrinária, no capítulo 1, versículo 5, ele fala desta maneira. Ô irmão Ildefonso, me diga mais uma coisa aí. Faz com que cansemos do reino? A fé faz com que cansemos do reino. Tem pessoa que ele acha que é como fritar pastel, tem que ser para aquela hora, para a hora que ele quer. Mas o capítulo de número 43 nos mostra o seguinte, aqui de Paulo, do profeta Isaías, capítulo 43, o versículo de número 21, diz assim: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. O profeta dizendo para o povo de Israel. E o profeta Isaías, ele profetizou na época que o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E aí Deus usou alguns profetas nesse período do cativeiro. E um deles foi aí o profeta Isaías, que ele vem dizendo: esse povo que eu formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, não me invocastes a mim, ó Jacó, mas se te cansastes de mim, ó Israel. Aí vem dizendo que o povo se cansou de Deus, deixou Deus de lado. Porque tem pessoas que procuram Deus só na hora do aperto, na hora que está até nas últimas situações. Aí ele vem dizendo: não me trouxe o gado moído dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, e nem te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, e nem com gordura dos teus sacrifícios me enchestes, mas desse trabalho com os teus pecados, e me cansastes com as tuas maldades. O povo se cansou de Deus, e agora Deus, pela boca do profeta, fala que se cansou dos pecados do povo. E Deus, como é misericordioso, e a sua misericórdia dura para sempre, misericórdia é Deus não dando aquilo que nós merecia. E Deus também, com o povo que foi ele que criou esse povo e preparou tudo para esse povo, que é o povo das 12 tribos, dos filhos, cada um dos filhos de Jacó. Mas aí ele vem dizendo: ainda que o povo fez isso, se cansou dele, nós viramos as costas. Alguém se cansa da gente, a gente já, tô nem aí. Usa a expressão de uma programação aí. E o Kiko? Tô pouco ligando. Pra tal fulano de tal. Tô nem aí. Isso, com respeito, queira ou não, é ao próximo. Aí o versículo 25 diz assim: e eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados, eu nem me lembro mais. Eu fico pensando agora, a gente agir como Deus,
que alguém nos ofende, nos machuca. Olha, só falta tirar a nossa vida. E a gente depois chegar e dizer, eu mesmo apago tudo aí que você está fazendo para mim. E apago todas essas maldades que você tem feito para mim. E por amor de mim e dos teus pecados, eu nem quero lembrar. Olha o que tu fez para mim. Esqueci. Nem lembro. Se você não falasse, eu nem lembrava mais. É tão difícil ser humano agir assim. Principalmente acontece muito em meios de um relacionamento de um homem e uma mulher. E quando não estão se batendo mais, o ódio domina. Se a pessoa pudesse fazer a outra ficar invisível para não ver mais. Mas o que só apaga da mente de alguém o remédio, quando você está sendo afligido por alguém, pelo teu próximo, o remédio é perdão. É por perdão. É falar, eu te perdoo e te perdoo e não quero lembrar mais disto. É só perdão para ser aliviado. Ô irmão Delfonso, poxa vida, é tão difícil isso, vice. Aí ele vem dizendo, procura lembrar-te-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Aí o profeta é ousado e fala, apresenta as tuas razões aí para que eu possa te justificar. Porque nós somos justificados por Deus, pela pessoa de Cristo Jesus. Justificado por Deus quer dizer, a pessoa passa agora a posição de justo. Ô irmão Delfonso, me diga mais outra coisa aí. Jesus ensinou o que mesmo no livro aí de Mateus? É que Jesus ensinou no livro de Mateus uma coisa importante. Ele ensinou assim, olha bem, e disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Não é bullying, não estou falando de bullying, não. Que o bullying, para quem é antigo, conhece onde colocar o cafezinho pretinho, colocava-se no bule. Muitas das casas usava, hoje não se usa mais o bule para pôr café. Não estou falando desse pôr café não, do bule, mas estou falando a fé na palavra de Deus. A fé na palavra de Deus. Por quê? Ali eles estavam numa tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E veio uma grande tempestade. Tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E eles, porém, Jesus estava dormindo. E aí os seus discípulos aproximaram e o despertaram dizendo, Senhor, salva-nos, que estamos perecendo. A pessoa dizer que anda com Jesus, que tem Jesus. E qualquer situação que está atravessando na vida,
já entra em desespero, como os discípulos. Jesus estava ali do lado, estava no barco, dormindo. E eles entraram em desespero. E muitos fazem isso. Dizem que tem Jesus, que anda com Jesus, que prega o que Jesus fez, mas na hora que vem o estresse abalar sua fé, a fé parece que vai embora. Ele descrê de tudo aquilo que ele ensinava e falava. Parece que aquela fé que ele estava querendo passar para alguém, ela estava em um saco furado. Aí Jesus disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. Quando cremos pela fé, o problema vai sair. O problema vai ser solucionado. É crendo que Deus vai mover as águas da tempestade que está aí, na minha ou na tua vida. Possa ser o problema que for. Deus, na pessoa de Cristo Jesus e do Espírito Santo, está no controle. Ele está no controle. Não crê, isso, eles não criam que Jesus estava presente. E a onipresença de Deus, a onisciência e a onipotência do Senhor, é para quem tem fé. Ali eles perderam a fé, ficaram tudo abalados. Não crê que Jesus pode suprir. A pessoa está passando por uma situação e não crê que Jesus pode suprir. Aí nós olhamos uma passagem bíblica que diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E para quem está estressado, a palavra é essa: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Fique tranquilo. Ei, descansa no Senhor. Olha, deita no teu travesseiro e descansa confiando, crendo. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer. Alguns creem que o estresse é um ser assassino. Ele é silencioso. Os psicólogos dizem ser um tempero da vida. Outros sentem-se agitados, esmagados, oprimidos por exigirem algo e tentam conquistar algo, se ficam frustrados por não conseguir o conquistado. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra algo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui no Provérbios 17, versículo 22, diz assim: o coração alegre
serve de bom remédio. Mas o espírito abatido virá a secar os ossos, quer dizer, se permanecer no estresse, amuado, com o rosto irado, bravo, igual quem bate no portão de uma casa e o cachorro late bravo e vem para cima, vai secar os ossos. Mas mostra a formosura, mostra o gosto do Espírito Santo. Sinta o gozo do Espírito Santo te alegrando o teu ser. Olha, não tem riqueza maior. Eu estou aqui e me regozijo que o Espírito Santo tem cuidado, tem me alegrado em momentos tão difíceis. Eclesiastes, vamos ler um versículo de Eclesiastes, diz assim, olha: todas essas coisas se cansam, tanto que ninguém pode declarar. Os olhos se fartam de ver e os ouvidos de ouvir. Tudo se for ver, tudo que você passa a fazer demais é enfado, é canseira. Aí ele vem dizendo o versículo 13: e apliquei o meu coração a esquadrilhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu, na terra, aqui, nesse meio de convivência. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela exercitar. Então, tudo que há e tudo que nos vem, essa enfadonha, essa ocupação que nós passamos, é Deus permitindo. Para quê? Para nós exercitarmos a nossa fé. E o versículo 14 diz assim: atentei-me para todas as obras que se fazem debaixo do céu, ou do sol. E eis que tudo era vaidade, aflição de espírito. Tem pessoa que é um desmantelo. Ele parece que a tecla bateu naquele sentido que ele só é aquilo. Tem pessoa que a vida dele é trabalho. E lá na frente o estresse abraça ele. Excesso demais. E tem pessoa que quer as coisas e depois lá na frente vai ver que tudo foi vaidade. Vai perceber? Vaidade. Tem pessoa que é um zelo e se a coisa não for daquele jeito, pronto, acabou. Não é assim. Mas tudo bem. Irmão de Afonso, vamos prolongar aí para a gente saber mais alguma coisa? Vamos. Que eu ainda preciso falar que a fé precisa estar conservada e guardada até o fim, né? Pela fé, sem estresse, andamos como um carro que precisa de combustível. E a fé, a ocupação que Deus nos deu para exercitar a fé, foi aquilo que no livro de Eclesiastes deu essa orientação. Deus nos deu para nós exercitar. E exercitar, nós recebemos pressões. Quais os ambientes que nós recebemos certas pressões e que essa fé nós precisamos exercer?
dentro de uma família. Uma família. Pai, mãe, filhos. E dependendo, os avós, ou irmãos, cunhados, nora. No trabalho, nós vamos encarar situações. No trânsito, até tinha dois irmãos dirigindo, um dirigindo e o outro copiloto do lado. E um carro fechou o irmão de uma tal maneira que quase ele bate se ele não se desvia. Aí o copiloto falou: ô irmão, por que você ficou quieto, não falou nada? Por que você não fez que nem muitos fazem aí? Dava o dedo, ou gritava e falava uma palavra tórpia para ele. Aí o irmão calmo, tranquilo, falou: cada um dá o que tem. Eu não tenho isso para dar, então eu não vou dar um dedo e nem vou citar uma palavra tórpia, porque não tem mais aqui em mim. E uma pessoa estressada, na hora vem uma palavra iracunda, uma palavra com ofensa. É igual a uma pessoa que está calma e você tenta tirar ela dessa calma para deixar ela irritada. E se ela se irritar, aí vai mostrar a qualidade dela. E quem tem qualidade não vai mostrar. Vai mostrar aquilo que ele tem aprendido com Jesus. Ô irmão Ildefonso, tem mais área aí? Tem. No trânsito, na escola, nos hospitais. E na igreja? Na igreja, todos esses lugares corremos risco, como se estivéssemos numa Fórmula 1. Na igreja, tem hora que parece que é uma disputa tão grande. As pessoas parecem que estão disputando como se tivesse para ganhar um prêmio. E disputando um com o outro. Eles pensam que é assim, né? De um querer ser melhor do que o outro, falar melhor do que o outro, estar no pódio. Mas a palavra de Deus diz assim: porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em ciência, aumenta também em trabalho. Se você se ocupar com isso, você está perdido, porque o estresse vai vir. Irmão Ildefonso, me diga aí, a fé abalada, ela ocasiona a confiar no seu próprio eu. Irmão Ildefonso, sim. Quando a fé é abalada, ele confia em si próprio. E diz um texto da palavra de Deus, aí no capítulo de número de Éfeso, ou de São Lucas, evangelista, São Lucas, a pessoa passa a confiar no seu próprio eu. Quando nós olhamos aqui, passagem de Lucas 18, 18:9, fala aqui de um homem rico, né? O fariseu e do publicano. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este
publicano. Tem pessoa que ora assim. Aí ele vem dizendo, jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Uma confiança no seu ego e que tá assim, de pessoas assim. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria se levantar ou levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Que diferença de oração aqui, né? Quando a fé é abalada, ela causa esse tipo de coisa. A fé abalada faz descer ao Egito, para buscar socorro no Egito. Quando algo perturba, é que nem quando houve fome lá no tempo de Abraão, que ele desceu, e quando ele chegou diante de um dos reis, ele mentiu, falou que a esposa dele era a prima dele. E se Deus não entrasse com providência e colocasse uma doença lá e até a coisa vir ser esclarecido, ele tinha perdido a mulher, porque era formosa, era bonita, Sara. Quando nós olhamos para essa situação aí, é que Deus é bom e ele entra com providência. A fé abalada faz descer ao Egito. A fé abalada está sujeito a entrar na lista dos que naufragam na fé. Tudo isso, quando a fé abala. E quando a fé abala, vem o naufrágio da fé. Passa a não crer. Aí foi o caso. Os irmãos de Corinto não estavam mais crendo na ressurreição. Aí olha bem, quando no caminho de Emaús, os dois estavam indo embora, desconsolados, pensavam que esse ia tomar posse, ele ia reinar agora com a gente, ia remir. E agora ele foi sacrificado, morto na cruz. E Jesus passou a andar ao lado deles. Por que estão tristes? Oh, tu não sabe dos acontecimentos, não? Não sabe dos últimos acontecimentos? A fé deles estava abalada. Não estava mais crendo. E esqueceram que Jesus ia ressuscitar no 3º dia. E quando eles começaram a caminhar, diz o texto aí no capítulo de número 24, versículo 30 a 31, e aconteceu que quando entrando com eles à mesa e tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Aí abriram seus olhos. Então o conheceram e ele desapareceu-lhes. Porque Jesus acompanhou, eles deram o relato do que tinha acontecido, né? Ô nécios, tardos de coração para crer, tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus veio conversando com eles. E no versículo 17 diz, e disse-lhes, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus falou para eles. Aí eles falaram dos acontecimentos. Quando a fé abala,
a gente perde noção de tudo, não quer crer mais. Paulo, perante o rei Agripa, foi diferente. E, Paulo, as letras te deixaram meio desequilibrado aí. Tu fala aí de um tal Jesus defunto. E diz o texto que Paulo, diante do rei Agripa, ele afirmava, não, ele está vivo. Você pode afirmar nesse meio de luta, de estresse, de depressão, de opressão, você pode dizer que Cristo está vivo na tua vida? E ele vai entrar com providência para tirar todo esse mal. Você crê? Você tem agora fé para crer? Não é pouca fé, não. É fé. Pôr a fé em ação. Quando as mulheres procuraram Jesus lá no túmulo, o anjo chegou e disse, olha, não está mais aqui. A igreja pode dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo para a glória de Deus. Tem pessoa que, quando está abalado pelo estresse, a fé foi embora. Até na hora do último dia, na hora da morte, parece que o que ele professava em vida, e já no final da vida, não é nada daquilo que ele falava. Porque a palavra de Deus disse Jesus, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição, ou sou a ressurreição e sou a vida. Quem tem Jesus Cristo tem a vida. Quem tem Jesus Cristo também ressuscita, como ele ressuscitou. Agora, pela fé ficamos apoiados e seguros sem estresse. Ficamos. A fé ativada em ação, ela vê Jesus Cristo coroado, ela vê o que está longe, ela vê o invisível, a fé vê o invisível. É como aqueles homens que andaram por fé e eles viam o invisível, via. Quando nós vemos aqui no capítulo 11, versículo 27, diz assim, que pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme vendo o invisível. O povo quando saiu do Egito. E pela fé nós podemos ver o invisível. Parece que, mas daqui um pouco, assim como Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele transformou a água em vinho, ele tem poder para mudar a tua situação agora. Basta você crer. Tome fé. Não estou falando aqui, receba aí uma casa, receba aí a chave do carro. Deus é possível. Mas não estou falando aqui disto. Eu estou falando do que é espiritual e que abala a estrutura física, mental do ser humano. Então, pela fé, nós vemos o grande amor do Pai, que Ele amou o mundo de tal maneira, né, sem comparação, e deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para todo aquele que nele crê, não perecer. Você não vai ficar perecendo, não, abalado pelo estresse. A fé precisa ser conservada? Precisa. Precisa ser guardada? Precisa até o fim. A palavra de Deus diz isso. Aí, exorto a batalhar pela fé. Quando nós observamos aqui,
no livro de Judas, a epístola de Judas, ela diz assim no versículo 23, Judas capítulo, só tem um capítulo, e o versículo de número 'A fé', diz o texto aqui. Amados, procurando eu escrever com toda a diligência, com todo cuidado, acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a trabalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O zelo aqui desse apóstolo é grande. E nós precisamos disso, de ter pessoas que se preocupam para nos orientar em momentos difíceis. Então vamos lá. Exortar para trabalhar pela fé. A volta de ter o desejo. Você não estava com desejo mais das coisas. Aí você volta a ter desejo. Outra coisa, desejo de ter esperança. Aí a fé vai sendo aí, olha, já começa, é como a claridade entrando. Aí você não tinha desejo mais, aí passa a ter desejo. Você não tinha mais esperança. A esperança nasce, começa a brilhar agora na tua vida. Você vê o invisível, porque a esperança começa a brotar de novo dentro do teu coração. E quando nós olhamos aqui a carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, nós vemos que ele fala dessa maneira aqui, ó. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dos mortos, e lhes deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Não é no teu patrão, não é no prefeito, não é no vereador, que as pessoas passam a depositar a fé nessas pessoas na hora de situações, no médico. Não, mas a vossa fé, a vossa esperança tem que estar em Deus. E Pedro aqui, ele exortou dessa maneira, e também ele aqui, no versículo 8, diz assim, olha, o 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache, a vossa fé se ache, em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus, a qual, não o havendo visto, amai-os. Amai. Nós não vimos Jesus, mas pela fé nós passamos a amar, no qual, não vendo, agora mais crendo, vos alegreis com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Pela fé, sois salvos. Aí vem agora uma outra coisa, o desejo de paz. A paz, ela tinha sumido de dentro do teu coração.
porque o estresse abalou, arrancou a paz de dentro da tua vida. Mas a partir do momento que você agora se coloca na posição pelo doutor clínico da alma, Jesus Cristo, e por intermédio da sua palavra, ele te sara nesta manhã. E diz a palavra de Deus, sendo, pois, justificado pela fé. É pela fé. Fomos justificados, agora, essa consciência pesada aí você tira. Tira tudo isso negativo da tua vida, que Jesus ele te justifica nesta manhã. E sendo justificado pela fé, diz a palavra de Deus na carta aos Romanos capítulo 5, que temos paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz. Já não vai ficar mais desesperado. Esse estresse que abalava e te deixava em desespero não vai mais. Agora, o desejo de fé, pela fé, que somos filhos. Nós somos filhos, sabia? Nós somos. Paulo escrevendo na carta aos Gálatas, ele diz assim, Paulo na carta aos Gálatas, porque todos sois filhos de Deus. Sabe por onde? É pela fé em Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Paulo agora ele fala de um batismo que quase ninguém gosta de falar. As pessoas gostam de falar do batismo nas águas. Mas quando a pessoa é batizada em Cristo, é algo bem mais. Lá diz que foi batizado o velho homem. Mas parece que o velho homem sempre quer ressuscitar. Mas quando é batizado em Cristo, ele anda na vontade de Cristo. Ele procura aprender o que Cristo ensina. E o que o Espírito Santo direciona. E pela fé passa a crer. Olha, que é filho de Deus. Tem pessoa que se mostra ser uma santidade. Não, é que agora eu sou santo, é na igreja que eu sou santo. E a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade não identifica isso. Mas pela fé, somos filhos de Deus. Pela fé em Cristo Jesus. Então, pela fé, sem estresse, andamos como um carro que precisa de combustível. O carro não precisa, você tem carro. Você não precisa pôr um combustível para poder andar com ele ou viajar. Você não abastece para andar. Você não se alimenta, não toma um café de manhã, aí a hora do almoço você se alimenta, o cafezinho da tarde, a janta, antes de dormir. Você não se alimenta esse corpo? Assim também a fé. Ela precisa andar em ação, crendo. Hoje não. Não deu? Hoje? Não. Mas amanhã vai dar. Não deu certo hoje? Mas eu vou continuar crendo. Vou continuar tendo esperança. Vou continuar afirmando as minhas estacas com fé em Cristo Jesus no novo amanhecer. Mas observe bem. A mulher, diz aqui, que é a mulher do fluxo de sangue. Ela já tinha gastado todo o dinheiro, não tinha mais esperança. Ela vivia abalada, olha, ela vivia destituída da comunidade de Israel, porque ela tinha o fluxo de sangue. Então ela não poderia estar em convívio com as pessoas.
Mas quando ela viu Jesus no meio da multidão, ela procurou de toda forma, até chegar o momento de ela poder tocar em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, Jesus, pelo Espírito, porque a multidão era tremenda. Aí Jesus pega e fala, ei, quem me tocou? Jesus sabia que era mulher, que quando tocou, saiu virtude de Jesus. E os discípulos, mestre, mas todo mundo aqui encosta, todo mundo toca em ti. Aí ele falou, é que quem tocou, eu senti que saiu virtude. E quando saiu virtude, saiu remédio para a cura daquela mulher e logo ela ficou sã, purificada do fluxo de sangue. E pela fé você pode, eu estou sentindo aqui, pela fé, Jesus está te curando agora, eu estou sentindo. É você tocar nele, com fé, crer nele. Ele está te curando, como também estou recebendo virtude agora do Espírito Santo na minha vida. Nunca ministrei palavra para sentir o que eu estou sentindo. Creia nesta manhã. O centurião chegou para Jesus e disse, Senhor, diga somente uma palavra e o meu criado sarará. A humildade foi grande. Mas a vitória da fé, ela, para finalizar, eu quero citar mais um versículo na palavra de Deus, que está aqui, na epístola de João, no capítulo 5, o versículo 4 diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Sabe qual é a vitória que vence o mundo? Pode olhar na tua Bíblia aí. Capítulo 5 da Epístola de João. Diz o texto que o que vence o mundo é a nossa fé. Vença hoje o estresse da tua vida. Renova hoje a tua fé em Cristo. A oração da fé, disse Tiago. Está alguém doente? Está alguém doente entre vós? Chame o presbítero. A este ungirá. Olha, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Creia pela fé. Ainda que essa enfermidade é por um pecado, mas a oração da fé salvará o doente. E eu faço dessa maneira. Senhor, entra agora neste lar. Entra agora na vida desse que está me ouvindo esta palavra. Entra com providência. E eu ministro agora a cura na vida dessa pessoa. Eu ministro, Pai, para que a fé seja renovada, para que ela possa andar de fé em fé, crendo que só Jesus é o Salvador. E é no nome dele e eu profetizo a bênção na vida desta pessoa. Amém. Que Deus os abençoe. Shalom. A paz esteja convosco. Amém.